Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. TORD11, o TORD11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Quem é a gestora? Segmento de atuação? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada, vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de chegar a 10 mil inscritos, se inscreva no canal e ative o sino para nos ajudar. Temos também a opção de membro, se você quiser nos apoiar financeiramente, clique no botão azul de Seja Membro, no botão de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, você vai nos ajudar imensamente e ainda tem direito a alguns benefícios. Você acessa antecipado a vídeos, você participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Muito obrigado a todos os membros do canal aí. Nós temos um segundo grande objetivo até o final do ano, a gente quer tentar tirar uma certificação CEA. Essa certificação nos torna um profissional do mercado, a gente pode inclusive fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar nessa nossa empreitada? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. E aí, desde já agradeço imensamente vocês que ajudam. Gostaria de agradecer imensamente ao Luiz Natalino, ele nos fez uma doação no Pix aí. Muito obrigado de coração a todos vocês que colaboram aí com o canal, tá bom? Muito obrigado. Nós temos dois canais secundários, a gente está tentando chegar a 1000 inscritos para monetizar esses canais. Então, a Mudicas e a Mufiagro. O link dos canais vai estar no comentário fixado. Vá lá e se inscreva, é de graça, tá? Não custa nada, é uma forma de você nos apoiar aí. A Mufiagro já está quase chegando nos 1000 inscritos. Muito obrigado de coração. Esse fundo imobiliário, ele é um fundo híbrido. Teoricamente, ele é como se fosse um fundo de desenvolvimento e ele investe em diversos outros setores. Então, ele foi lançado em abril de 2020, ele veio na base 10. Ele é um fundo que era da Hectare, ela se desvinculou e criou uma nova gestora, a R Capital. Ele é mandato híbrido e ele tem uma liquidez mediana na faixa de 573 mil em média por dia. Os usuários do site dão nota 3 de 5, ele faz parte de FIX com 0,29% e ele conta ali com 35 milhões de cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,62, apesar de, contabilmente, isso aqui ser a realidade do fundo. Na minha opinião, enquanto tal situação lá não for destravada, para mim, esse PVP não seria isso tudo. Tá? Eu considero esse fundo como uns R$11 aí, algo mais aceitável. E a gente vai ver aqui mais à frente que ele está valendo 14. Então, note, hoje esse fundo possui um patrimônio de 500 milhões. E desses 500 milhões, o mercado está aceitando pagar apenas 309 milhões. Então, note, é um fundo de base 10, cuja cota hoje está valendo 14. Por que essa disparidade toda? Porque eles principalmente, por exemplo, fizeram a compra do fundo Serra Verde, que é da própria casa também. Na época, segundo eles compraram por 1 e pouquinho, e hoje esse fundo está valendo R$8, R$9. E aí deu essa disparidade gigantesca aqui no patrimônio e inflou o patrimônio. Se eles forem vendendo realmente isso ao mercado e forem apurando esse lucro, beleza. Mas enquanto isso não se transformar em resultado real, eu fico, entre aspas, com o pé atrás nesse tipo de resultado. Que isso é da própria casa, tá? Então, assim, foi tudo situações internas, eu fico um pouco ressabiado. Hoje eles alegam que vale 14 e o mercado está aceitando negociar apenas a 8,83. É um fundo que vem sofrendo bastante. E ele está sofrendo bastante, na minha opinião, porque o rendimento dele está baixo. E aí o mercado deprecia mesmo as cotas. Tendo março como referência, o fundo aí passou da casa dos 100 mil cotistas. Virando a página, a gente vê o desempenho do fundo recentemente. Então vamos traçar a linha dos R$10, que teoricamente ainda é, para mim, um basilar, para a gente ter como base essa faixa, tá? E a gente observa o seguinte, atualmente 8,83, muito próximo das mínimas, 8,57, e máxima de 10,66, isso no último ano. Então note, esse fundo veio a mercado a R$10, lá em 2020, estava orbitando essa faixa. Por ser da gestora Hectare, a gestora Hectare estava com muito nome no mercado na época, as pessoas estavam bem satisfeitas, aceitaram pagar todo esse ágio aqui, e o fundo estava sendo negociado quase a R$12. Por que isso? Já já a gente vai ver que o fundo estava entregando resultados extraordinários, muito altos. E aí o fundo vem com a queda e fica aqui entre, abaixo dos R$11, acredito eu, entre 10,70 e 10,80 durante um período.
E no final de 2020, o fundo dispara novamente e chega a ser negociado a R$13 de ágio. Gente, não sejam movidos pela euforia. Por pior que seja esse fundo agora, é melhor você comprar o fundo nessa faixa de situação do que você comprar nessa faixa aqui, ó. É melhor você pagar ele mais caro ou mais barato? Para mim, o fundo é o mesmo, tá? Na verdade, nesse fundo aqui, para mim a gestora pecou um pouco e durante o vídeo eu vou explicar um pouco melhor. Assim, não que ele não deva fazer o que ele fez, mas eu acho que ele deveria ter feito isso de forma mais compassada. Enfim, o fundo ficou sendo com muito ágio durante um bom período, ó. E aí, durante o ano de 2021, que foi difícil para todos os fundos, esse fundo dá um grande recuo e aí fica sendo negociado próximo ao seu VP. No final do ano, como todo o mercado sofreu, ele sofreu mais ainda, e ele cai abaixo do seu VP e começa a ser negociado aqui, ó, na faixa de 9,20, 9,40. Tem uma breve respirada no início do ano aí, chegando próximo ao VP novamente, mas o fundo vem para uma queda gigantesca aqui em fevereiro, normal de mercado, dá uma pequena alta, e em abril, nessa data aqui, houve os questionamentos quanto ao hectare. Foi o momento que o hectare saiu de 120 e caiu para 90 e poucos reais. Com isso, ele puxou todos os fundos da gestora. Isso aconteceu com o Tord, com o Versailles, até com o Deva, com vários fundos aí que aconteceu esse movimento. E esse fundo chega a atingir no dia R$ 8,57. E agora ele está mais ou menos nesses patamares aí de 8 e pouco, 8,80, está mais ou menos nesses patamares. Virando a página, a gente vê as entregas, ó. Então, por causa de entregas, entre aspas, absurdas, entregas bem altas, ó, de 15, próximo a 20 centavos, entregas próximos a 10 centavos, o mercado precificava muito bem esse fundo. E aí, durante o ano de 2021, a performance do fundo caiu muito. Eu vou tentar explicar por alto por que isso aqui foi tão impactado. Então, apesar dessa entrega atípica aqui de 20 centavos, agora, recentemente, ele fez uma entrega um pouco maior, a gente vê que, recentemente, o fundo não está conseguindo entregar resultado igual ele entregava antes. Então, entregando, ó, 8 centavos, cai aqui, se eu não me engano, para 6 centavos. Depois, agora, recentemente, o último anúncio, ó, 7 centavos, o mercado vai derrubar cada vez mais as cotas para que isso seja um dividendo aceitável, né? Então, esse fundo já passou por 5 subscrições e a última subscrição do fundo ocorreu entre abril e maio do ano passado. Virando a página aqui, a gente vê as últimas entregas do fundo. Então, ó, 7, 9, aquela extraordinária de 20, mas, ó, 8, 8, 8, 8, 8, 6, teve uma 12 e agora volta para 7. Então, tá um yield, em vista de vários e vários outros fundos, um yield muito baixo. Eu vou tentar mostrar dentro do relatório gerencial o porquê que acontece de um yield tão baixo. Que aí, se você olhar lá dentro, baseado no que o fundo tem, na minha opinião, não é um yield baixo. Tá? E eu vou tentar explicar melhor isso. 7 de junho para pagar no dia 14 de junho. O fundo anunciou esses 7 centavos. Na época, representava 0,75. Como a cota recuou muito, hoje, esse mesmo yield representa 0,79. E no acumulado dos últimos 12 meses, o fundo vem com 12,37% de yield. Virando a página, a gente vê que alguns institucionais possuem posição no fundo. O Iridium detém 20% das cotas do fundo. Tá? E aí os demais vêm com posições bem pequenininhas aí no fundo. Isso aqui para mim é muito negativo, acima de 5%. O gestor passa a meio que ter dominância no fundo, né? Virando a página, a gente já está dentro do relatório gerencial. E aqui ele fala um pouco sobre o que ele distribuiu, né? 7 centavos e tal, 31 de maio para pagar em junho. Com o intuito de melhorar o retorno do fundo no curto prazo, por meio de investimentos em CRIs, no mês de abril, a equipe de gestão optou pelo reinvestimento do caixa gerado na venda do Serra Verde. Então, eles pegaram o dinheiro do Serra Verde e compraram CRIs. Assim, a distribuição de reserva de lucro caixa acumulada do fundo seguirá nos termos da lei, em que são obrigados a distribuir aos seus cotistas 95% no final do semestre, encerrado em 30 de junho e também 31 de dezembro de cada ano. No mês, todos os ativos pagaram as obrigações conforme o previsto. Quais as movimentações que o fundo fez? Ó? Dentre as movimentações estão venda parcial do CRI Eco Resort, venda do CRI GPK, venda de 1.179 cotas do DVFF ao preço médio de R$ 70. Isso foi a venda, né? Mas já que ele falou aqui o preço de venda, ele já deveria falar quanto foi que ele pagou. Será que ele comprou esse fundo abaixo de R$ 70?
provavelmente não, ou seja, isso aqui provavelmente gerou prejuízo para o fundo, tá? Aporte em equities da carteira. Por fim, o CRI Jardins Lago foi pré-pago e, como consequência, o recebimento da multa de 2% sobre o saldo devedor da operação. Em relação aos equities, houve uma variação positiva no valor da marcação dos ativos. Então isso aqui aumentou mais ainda o PL do fundo lá. Esse incremento é resultado principalmente de fatores externos e melhora nos resultados apresentados pelos empreendimentos ao longo de 2021. Com a reestruturação das operações por parte da equipe de gestão, foram projetados ganhos de eficiência operacional no âmbito de comercialização de novas cotas e redução de custos operacionais. A revisão anual referente à avaliação do valor justo do FII Serra Verde foi concluída em maio e resultou no incremento de mais 1,36% do valor marcado anteriormente. Isso porque os projetos performaram melhor do que o estudo realizado um ano atrás. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui está mostrando alguns pontos por que aumentou tanto ali, né, a situação deles. Aqui ele fala o que ele cobra de taxa. De até 250 milhões, o fundo vai cobrar 1,5. Entre 250 e 500, vai cobrar 1,30. De 500 a 750, 1,10. Então, é uma taxa regressiva à medida que o fundo vai aumentando o PL dele. Além disso, o fundo cobra 20% do QCD e IPCA mais 4 de taxa de performance. Menos mal do que cobrar 100% de CDI. Menos mal. Aqui o DRE deles, ultimamente, né? Eles vêm com essas marcações extraordinárias aqui, ó. Por exemplo, 7 milhões de equity, 27 milhões em maio. Tudo isso aqui não veio, é só contábil, não veio para o fundo. Então eu prefiro não calcular esse tipo de resultado aí. Outra coisa, 6 milhões e meio aqui de resultado de FIIs. Será que isso tudo foi recebido mesmo ou é só contábil? Então, esse tipo de situação, para mim, lucro apurado pelo regime contábil. Eu acho que deveria trazer, que traga o contábil também, né? Mas traga o caixa, que é o que realmente orbitou. Aqui tá dizendo que o fundo teve 36 milhões de resultado? Será que teve tudo isso mesmo? É complicado. E como é que eu vou calcular aqui as despesas do fundo, né? Então, eu não vou nem fazer o cálculo que eu costumo fazer para vocês, o que as taxas representaram frente às receitas e tal, porque da forma como eles apresentam aqui, você tem que ficar... Por exemplo, aqui tem que tirar esse valor aqui, porque isso aqui não veio para o caixa. E desse valor de FIIs aqui, é mais aceitável que ele tenha recebido 2 milhões mesmo. Agora, ele mesmo já falou lá que foi marcado acima. Então, eu não acredito que ele receitou 6 milhões de FIIs aqui, né? Enfim, né? Não fica muito claro esse relatório deles, não é muito simples de você observar, não. O ponto é, eles distribuíram 2 milhões e 400 aqui no mês de maio. E a reserva hoje é de 152 milhões do fundo. 152 milhões de reserva, mas é reserva contábil, não é uma reserva de dinheiro mesmo parado a distribuir, né? Vamos à frente aí. Agora, olha só. O que é que o fundo possui hoje? Preste atenção nesse dado aqui, ó. Hoje o que o fundo possui, 19%, quase 20% é de CRIs. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Desses 42% de FIIs, vou exagerar, tá? Eu vou exagerar que 13% traz resultado para o fundo. O que eu quero dizer para vocês? Se você somar esse com esse, vamos exagerar que 33% hoje do fundo traz resultado para ele. E aí os outros 66% do fundo não traz nenhum resultado nesse atual momento. Então, se a gente observar que hoje a carteira do fundo é sustentada pelos CRIs e que mais um pouquinho de FIIs que paga, realmente 7 centavos, a gente tem que ver que não é um resultado tão ruim. Em algum momento, esse 66% aqui, ó, vai ser destravado e vai trazer retorno para o fundo. O problema é, você aguenta a pressão? Você aguenta ter esse ativo até lá? Você vai segurar a onda até lá? Quando isso aqui for destravado, tende a entregar muito resultado para o fundo. Agora, por que eu acho que a gestora pecou, igual eu estava falando lá atrás? Não é que eu sou contra que eles fizessem isso, mas eu acho que esse movimento aqui, ó, deveria ser feito quando os equities fossem começando a ficar maduro. Então ele começa ali com 80% em CRIs, põe 20% em equity. Esses equities aqui, ó, começaram a amadurecer, já está começando a destravar valor. Você reduz aqui para 60%, põe mais 40% em equity, até um ponto que ele pode ter equity.
Eu acabei de fazer um vídeo sobre o MFI, tem vídeo sobre o TIGAR. São fundos que também são de desenvolvimento e que aí eles têm todo um ciclo. Eles vão ter ali um percentual da carteira já performado, um percentual da carteira andando, um percentual da carteira mediano e um percentual da carteira no início. Esse fundo jogou, vou exagerar, tá? Não é 80%, mas 80% do fundo aqui em situações que tá aqui no início, ó, não está performando, não está gerando resultado. O fundo está sendo carregado, está entregando resultado com 19% de CRIs e mais um pouquinho desses FIIs. Não são todos os FIIs que estão entregando resultado para o fundo, tá? O setor desse fundo hoje, 75% é hotelaria, 16% residencial, 4% comércio, lazer, percentual pequeno aí. E, de novo, ele traz que está performado 49,4%, mas não é. Ele não tem 50% do fundo performado não, tá? E ainda não performado 50,6%. Esse nome performado aí não necessariamente significa que está entregando o resultado. É um fundo que tem diversificação em diversas regiões do país aí. E aqui a gente vê o seguinte, as taxas de contratação aí. A IGPM mais 16, IPCA mais 11, são taxas altamente agressivas. O prazo médio alto, mas o duration é relativamente baixo. Apesar de tudo, o risco é mitigado porque o duration é relativamente curto, ó. 2,7, 3,3 anos, dentro aí de mais ou menos 3,5, que eu acho mais ou menos aceitável. Hoje a carteira 6,5% indexada a IGPM e a grande maioria indexada a IPCA, 93%. Os ativos que ele possui, a imensa maioria agora, ó, cada vez mais, isso aqui aumentou muito, 90% dos seus ativos são de classe subordinada. Altíssimo risco aí, se houver alguma inadimplência por parte dos CRIs, a chance desse fundo ser impactado muito pesadamente é alta, 90% dos seus fundos não era isso tudo, tá? E eles aumentaram mais ainda o peso em subordinadas. 7,5% em sênior, 2,5% em mezaninas. Corporativa aqui, segundo eles, mas seria melhor se eles trouxessem logo... que é de multipropriedade, coisas nesse sentido, né? 87% é de risco corporativo, segundo eles, e apenas 7,7% de multipropriedade. Loteamento, 4,6%. LTV do fundo, loan to value, LTV acima de 80%, 67% dos seus ativos. Isso aqui não é um LTV bom, tá? Um LTV ruim. Significa o seguinte, que eu vou parar nos 80, mas é mais de 80, tá? A cada R$80 de dívida, ele tem 100 de garantia. Poxa, Mu, ele ainda tem 100 de garantia para 80, é bom? Claro que não. Quanto maior essa diferença aqui, mais segurança vai trazendo. Se ocorrer alguma situação, e aí aqui ainda aumenta mais o risco, por quê? Como eu estou dizendo, isso é um fundo de desenvolvimento. Esses CRIs aí, geralmente, estão financiando coisas nesse sentido. E aí, se não tiver pronta a obra, como é que você vai executar algo? E mesmo que esteja pronto, será que o fundo consegue vender e apurar o dinheiro para pagar as dívidas ali, mesmo que ele tenha uma garantia? Então, se você não coloca um spread alto, se na hora do aperto você precisar se desfazer, essa diferença aqui não seja suficiente para você reaver o dinheiro que você investiu no projeto. Então, hoje ele tem apenas 25%, com LTV entre 80 e 65%, que ainda não é o ideal, mas é mais aceitável. Ainda assim é um LTV ruim. LTV ruim, LTV ruim. Aqui é o LTV ruim, mas é mais aceitável. Apenas 7,8% do portfólio vai ser abaixo de 65%, e eu ainda vou considerar 65%. A cada R$65 de dívida, ele vai ter 100 de garantia. Já começa a ficar um pouco mais aceitável. Virando a página, a gente vê aqui os seus ativos internos. Então, ó, como é de altíssimo risco esses ativos da carteira, a gente vê que 3 ativos estão aqui no perigo, ó. Sinal vermelho. Por quê? A razão PMT está muito abaixo do que eles esperavam. Então, isso aqui, isso aqui ele tem que girar, gente. Tem que vender, tem que ter giro da carteira. Saldo devedor está abaixo do que eles precisariam para estar algo mais seguro, está bem abaixo. Então, ele tem que tentar fazer venda. E até que a parte da inadimplência não é algo tão alto, ó. Tá dentro de 2,4, 5,1, 4,8. E aí o que traz risco é porque, teoricamente, eles não estão vendendo o quanto eles esperavam, não tá desenvolvendo o quanto era para estar ocorrendo. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada com atenção nesses riscos que ele traz. Pelo menos a gestora traz transparência, né?
ao trazer tais informações no relatório. Virando a página, a gente vê o restante dos fundos aqui. Então anote o seguinte, lembra que eu falei, exagerando, além dos 20% de CRIs, mais uns 13% de FIIs, eu acho que não chega a isso. Ó, DVFF, esse pagava para o fundo, mesmo que pouco, pagava. Hoje é 0,69 do PL. IC Loteamentos, que é um fundo imobiliário da própria casa. Nunca pagou, pelo menos que eu saiba, nunca pagou. É 3,93% do PL do fundo. Lote metro quadrado, também é da própria gestora. Que eu saiba, nunca pagou. 11,58% do PL do fundo. Fundo Serra Verde, opa, esse aqui é do fundo. E ele representa 22% do portfólio do fundo. Só que não é todo mês que ele paga. Então, assim, né? Se a gente pegar 20 lá, mas esses 20 aqui, dá 40% do PL, só que não é sempre que esse aqui tá pagando. E aí, o XBXO, famigerado XBXO, que as pessoas criticaram tanto, representa 4% do fundo e também não paga. Então, desses 40% aqui, hoje é quase nada que paga recorrentemente. E aí, esse aqui, a cada 2, 3 meses, paga um pouquinho assim. Quando paga, paga um valor muito bom, o Serra Verde. E aí, as equities do fundo. Hoje o fundo tem 37% em equities, que a princípio elas não trazem resultado para o fundo aí. Se está trazendo é resultado volta e meia, não recorrente. Quando isso aqui destravar valor, pode ser, ó, gente, 188 milhões em equities que ele tem. Isso aqui pode destravar bastante valor para o fundo, tá? Recentemente, coisa de 2 meses atrás, eu fui lá a Caldas Novas e eu conheci esse Cauana Residence. Eu fui lá nesse parque aquático aqui, ó. Ele é uma multipropriedade, parque aquático. Vai ter hotéis, vai ter vários condomínios lá de hotéis, ainda não estão prontos. O parque aquático não está totalmente pronto, mas eu gostei bastante da estrutura lá, sabe? É bem interessante. Eu fui lá e visitei e tudo, né? E ó, 97% do empreendimento, segundo eles são donos de 97% do empreendimento aí, tá? Do investimento no empreendimento. Isso aqui, depois que estiver pronto, tende a entregar bastante resultado para o fundo. Por fim, isso aqui não tinha no portfólio, ó, eles investiram um percentual bem pequeno, acredito que seja 150 mil apenas, ó, num apartamento Vila Jardim, lá no Amazonas, Manaus, segmento residencial. 100% isso aqui é do imóvel. Temos que ver como é que vai ser, se isso aqui eles compraram para revender o apartamento e tal. Não sei como é que foi isso aqui, não. Virando a página aqui, o que eu tinha para trazer a respeito do Tord são somente essas informações. Por favor, vá lá nos canais secundários, se inscreva e ajude-nos a monetizar lá. A gente precisa tentar chegar a 1000 inscritos. Por favor, deixa o like nesse vídeo e comenta. Você conhece o Tord? Você sabe como que ele funciona? Você entende a ideia dele? Quando eu comecei a investir no Tord lá atrás, ele não era isso tudo de equity, desenvolvimento e tudo. Ele tinha muitos CRIs e tinha essa pegada nesse sentido. O fundo foi cada vez pesando a mão nesse tipo de situação. Eu acabei de gravar um vídeo sobre desenvolvimento dizendo que eu não tenho interesse em investir no setor de desenvolvimento puro. Então, se esse fundo continuar nessa pegada, futuramente eu pretendo me desposicionar do fundo, somente porque eu não gosto do setor de desenvolvimento. Se ele continuar com essa pegada híbrida, mas de coisas performadas, eu gostaria que, do jeito que tá, se ele tivesse os fundos imobiliários performando, os seus CRIs e até mesmo os seus equities, eu ficaria totalmente confortável, porque é uma pegada híbrida de várias coisas. Mas se ele continuar nessa pegada de desenvolvimento, em algum momento que o fundo vier a se recuperar, eu pretendo me desposicionar do ativo só por causa disso, tá bom? Tenho esse ativo na minha carteira fechada, tenho esse ativo na minha carteira pública, e o fato de ele estar pagando, entre aspas, só 6 centavos, 7, 8, isso não me desagrada, tá? O que me desagrada é o que está correndo risco alto para um fundo que, assim, não fica muito claro no relatório quando que ele tende a destravar esses valores que estão travados lá. Se esse fundo destravar esses ativos lá, esse fundo tem potencial para entregar 12, 15, 18 centavos, assim, fácil, né? Mas quando que vai maturar esses ativos de desenvolvimento dele? Então isso me chama a atenção, né? Então temos que aguardar, mas eu não rasgo o dinheiro.
Eu não saio vendendo ativos quando cai, eu não saio vendendo ativos porque começou a entregar menos rendimento. Eu entendo a situação do fundo e, assim, para mim ele mudou a característica dele desde que eu comecei a investir, né? Então isso, não, assim, e não é que ele não deveria ter feito, como eu disse, cada um sabe o que faz. Eu só acho que o gestor deveria ter dado esses passos aí aos pouquinhos, que aí dificilmente as pessoas estariam se desposicionando do fundo, sei lá, né? Ou estariam insatisfeitas com o fundo e provavelmente ele estaria entregando bons rendimentos, né? Pode ser que esse movimento todo que eles fizeram lá na frente entregue um rendimento altíssimo, mas o pessoal gosta também de resultado no curto prazo, né? Não somente no longuíssimo prazo. Enfim. Por favor, compartilhe o vídeo, diga para nós a sua sensação, sua situação a respeito do fundo, né? O que você tem ou não, se você gosta ou não, se você entende a tese ou não. Tá? Compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento a mais pessoas, se inscreva no canal e nos ajude a chegar a 10 mil inscritos, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia, e se quiser tentar nos ajudar a tirar a certificação CE e quiser fazer alguma doação, faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço a todos vocês que colaboram com o canal. Muito obrigado, Luiz Natalina, aí, de coração, pela doação que você fez. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Artlist.io Music licensing reimagined. Artlist.io Music licensing reimagined.